Numa boa, se você tá afim de tentar fazer algo novo ou algo de diferente com a sua vida, eu te digo agora, simplesmente desista. Vai por mim, vai ser melhor para você, ou então continua fazendo o que você sempre fez, essa vida previsível, porque vai ser melhor do que você tentar fazer algo novo. Porque se você tentar fazer algo de diferente, isso vai dar errado. Eu te digo isso por experiência própria. Uma boa parte da minha vida eu passei tentando fazer coisas novas, coisas imprevisíveis, diferentes, coisas arriscadas. Eu criei o canal, por exemplo, ou melhor, eu tentei criar esse canal. E tudo o que eu tentava fazer não dava certo. E depois de muito bater a cabeça na parede e uma longa reflexão, eu comecei a entender que o grande problema estava na palavra tentar. Ou melhor, em como a palavra tentar influenciava os meus esforços e mudava a minha percepção sobre aquilo que eu queria alcançar. E olhando para trás, acabou ficando muito claro para mim que sempre que eu gritava a plenos pulmões para o mundo que eu tentaria fazer algo, ou quando eu dizia isso para mim mesmo na calada da noite, o que eu estava buscando era uma desculpa. Porque quando eu falava que tentaria um novo empreendimento, por exemplo, eu já sabia desde o início que aquilo ia dar errado. E, portanto, eu dizia que ia tentar porque lá na frente, quando a minha previsão se tornasse concreta e o meu empreendimento desse errado, pelo menos eu poderia voltar para as pessoas e principalmente me encarar no espelho e falar: olha, eu dei o meu melhor, eu me esforcei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas infelizmente por circunstâncias externas. Não é culpa minha, mas essas circunstâncias externas fizeram com que a minha tentativa desse errado. Mas olha, não deu certo, mas apesar disso, pelo menos eu tentei. E eu me agarrava a esse final de frase. Pelo menos eu tentei. Porque isso fazia com que eu deitasse a cabeça no meu travesseiro tranquilo, sem peso na consciência e, pior, achando que eu era melhor do que as outras pessoas. Porque eu começava a olhar ao meu redor e via que estava todo mundo vivendo a mesma vida previsível de sempre. A maioria das pessoas estavam trilhando aquele caminho seguro e que daria no mesmo lugar que todos nós já conhecemos. E por isso eu me sentia especial, porque eu olhava para essas pessoas e falava: ora, para mim não deu certo, mas pelo menos eu tentei ser diferente, pelo menos eu me arrisquei, pelo menos eu dei o passo, eu fiz coisas que poderiam mudar a minha vida. Então, não deram certo, tudo bem, tem um monte de problema, várias coisas aqui que eu posso culpar, mas pelo menos eu tentei. E isso me dava tranquilidade para deitar a cabeça no travesseiro e para me olhar no espelho sem sentir remorso ou peso. E é claro que isso é uma tremenda bobagem, né? Hoje eu vejo isso. E a partir do momento em que eu comecei a entender isso, a entender como o tentar estava fazendo mal, estava fazendo com que eu começasse as atividades já derrotado, então eu tentei inverter essa lógica. Ou melhor, a pergunta que surgiu na minha cabeça foi: e se eu, em vez de falar que vou tentar fazer algo, eu realmente fizer essa coisa? O que será que vai mudar na minha vida? E para falar a verdade, tudo mudou. Porque, embora seja muito simples, né? Você só está retirando uma palavra da equação, você está tirando o tentar para usar só o fazer em vez de tentar fazer. O que eu acabei percebendo, e que hoje eu não abro mão, é a ideia de que quando você fala que vai fazer algo, existe uma outra palavra embutida no fazer, que é o comprometimento. Ou seja, fazer algo significa que você está comprometido em realizar aquilo, em fazer aquilo acontecer. Enquanto que, por outro lado, quando você diz que vai tentar fazer algo, como eu disse, é como começar um empreendimento já derrotado, já sabendo o fim e pelo menos tendo a segurança de usar a desculpa de que você tentou de tudo, mas as coisas não deram certo para você. E durante uma boa parte da minha vida, eu confesso, eu fui um cara muito desleixado com as palavras, no sentido de que eu subestimava o poder das palavras. Sabe, tem gente que diz: olha, cuidado com o que você deseja porque você pode alcançar. E isso é verdade, né? Mas para mim, antigamente não fazia diferença nenhuma se eu falasse que eu vou tentar fazer algo ou se eu falasse que eu vou fazer.
Mas na verdade, hoje é evidente que existe um universo de distância entre essas duas palavras. E antes da gente se aprofundar mais nesse assunto do comprometimento, eu quero ler uma frase para você que eu conheço há anos e que com uma certa frequência eu reli ao longo desses anos, mas que nunca fez tanto sentido quanto agora. Ela é uma frase do autor W.H. Murray, que foi um alpinista e escritor escocês, e ele fala justamente sobre a importância da palavra comprometimento quando você decide fazer alguma coisa. A citação diz o seguinte: até que se esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. Ou seja, o que o Murray está dizendo aqui pra gente é o seguinte: você pode tentar o quanto você quiser, mas saiba que embutido na palavra tentar está o fracasso. Porque você sabe que quando você fala para as pessoas que você vai tentar fazer algo, ou que quando você fala isso para si próprio, você tem tempo de recuar. Se tiver medo, você amarela, você deixa para lá, não tem tanto problema, porque você vai poder botar a cabeça no travesseiro e falar: pelo menos eu tentei. Agora, o oposto disso, e essa é a parte mais bonita da citação, é quando você decide se comprometer. Porque o que ele diz basicamente é que quando você se compromete a realizar algo, o universo se rearranja de uma forma a te fazer alcançar isso mais facilmente. Como? Ele vai colocar pessoas, oportunidades no seu caminho que vão te levar mais longe, graças ao seu comprometimento. E se agora você tem dúvidas sobre se isso realmente acontece ou não, a única coisa que eu posso te dizer é: coloque em prática e você vai provar para si mesmo que isso é verdade. Porque, e essa é a parte mais legal, né? Ou seja, ele está chamando aqui de providência, você pode chamar de intervenção divina ou sorte, mas o fato é, quando você se compromete, você vai ver que coisas começam a acontecer e você vai se aproximando do seu objetivo, a jornada se torna mais prazerosa. E é importante abrir um parênteses aqui, que é o seguinte: quando a gente fala de comprometimento, eu não estou dizendo que você deve contar para todas as pessoas, sabe, falar isso para o mundo. Pessoal, eu me comprometo a fazer tal e tal coisa. Não, na verdade, você precisa se comprometer com a única e mais importante pessoa da sua vida, que é você mesmo. Ou seja, comprometa-se com você. E o resto, deixa acontecer. Eu sei que você pode estar se perguntando: poxa, Patrick, beleza, eu posso me comprometer, mas ainda assim existem circunstâncias externas que podem me atrapalhar, como na vida de qualquer pessoa. E aí, como é que fica isso? Isso é muito verdade, né? E que fique bem claro, não é porque você está se comprometendo a fazer algo que esse algo vai acontecer para você, ou que você vai alcançar o seu objetivo. Mas quanto às suas preocupações sobre as coisas que acontecem externamente, é muito importante a gente voltar para a filosofia estoica, né? Os filósofos dessa vertente sempre batem na tecla de que aquilo que não está sob seu controle jamais deve ser um objeto da sua preocupação. Ou seja, o que você deve fazer é: comprometa-se com aquilo que realmente está ao seu alcance. Então você tem o seu objetivo lá. Faça uma lista de tudo que você pode fazer e que vai te levar para mais próximo desse objetivo. Uma vez que você fizer essa lista, você vai saber que você tem que estar comprometido a cada um desses itens. Você precisa realizar esses itens todos os dias. Esse é o comprometimento. Agora, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, os obstáculos que você vai encontrar no caminho, as forças externas não estão sob seu controle, você não deve se preocupar com elas. E eu sei que é muito mais fácil dizer isso do que fazer, né? Mas mantenha isso em mente. Sempre que você encontrar um obstáculo que seja algo externo a você, pergunte-se única e exclusivamente o que você pode fazer para melhorar aquilo ali. Se tem alguma coisa que esteja fora do seu alcance, não se preocupe com isso.
preocupe-se apenas com o que está sob seu controle. Lembra lá da filosofia estoica, os caras falam disso o tempo inteiro. E eu aproveito para pegar o gancho lá do início do vídeo, e eu não estava brincando quando eu falei que se você quiser tentar fazer algo novo ou diferente, é melhor você não fazer. É melhor ser preguiçoso nesse caso. Não faça. Se você for só tentar, se você estiver fazendo para as pessoas te verem fazendo, ou para você dormir tranquilo depois, achando que pelo menos você tentou, se agarrando a isso, não faça, é melhor não tentar. Agora, se você está realmente comprometido, como disse o W.H. Murray, trilhe o seu caminho, faça o que precisa ser feito e deixe a providência, como ele diz, cuidar do resto. Deixe as pessoas e oportunidades surgirem na sua vida, mas mantenha-se focado e comprometido. Mais uma vez, comprometido única e exclusivamente com você mesmo. Os outros não têm nada a ver com isso. Faz o que você sabe que precisa ser feito e só continue caminhando. É isso. Bom, eu gostaria de ter aprendido essa lição um pouquinho antes, mas pelo menos eu estou começando a aprender agora e eu espero que essa lição seja útil para você também. E é mais simples do que a gente pensa. É literalmente você trocar uma palavra. Pare de falar que você vai tentar fazer as coisas. Comece só a falar que você vai fazer. Fale isso para si mesmo e se comprometa. O resto é o resto. Não está sob nosso controle. Só vai.